Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta aula. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu estou bem feliz e na expectativa do meu retorno ao presencial para a sala de aula. Lugar, né, em que eu fiquei afastada por mais de um ano e meio, né? Então, mas que nós teremos a continuidade dessas aulas no remoto também, né? Então, estaremos mais próximos, né? Bem, a aula de hoje se propõe a dar continuidade à parte literária, de estudos literários, né, agora no Brasil, com o que é considerada a primeira estética, de fato, brasileira, né, que é o barroco. Então, nós começamos com os primeiros registros, textos, uma parte mais descritiva da terra, e agora nós vamos passar, de fato, aquilo que é considerado uma literatura inicial, né? E o barroco é descrito aí como a arte da contradição. A gente vai entender isso aí. Nós continuamos na sequência 11 e, né, lembrar que nós temos dentro dessa sequência ainda outra estética, nós fechamos com a estética do arcadismo. Vocês vão observar aí que o meu fundo, né, da aula se confunde com uma parte do fundo aí desses slides, né, dessa primeira parte do slide, e é proposital porque já começa a revelar uma característica do barroco, que é esse acúmulo de coisas, né, de elementos numa perspectiva visual, tá? Então, a gente já vai começar a problematizar essa questão aí do barroco, nesse sentido, para vocês começarem a entender. Objetivos da aula: primeiro aí analisar algumas obras representativas da arte barroca na Europa. Então, essa aula passa não só pela arte textual, mas por outras formas artísticas, né? Especialmente pintura, escultura. Eu vou mencionar também a música, porque o barroco é uma produção muito rica, né? Vocês vão observar isso e vão reconhecer também. Então, nós vamos conceituar, obviamente, a estética barroca, verificar inicialmente o contexto europeu, né, dos séculos XVI, a final do século XVI e século XVII. No Brasil, essa estética vem com um pouco mais de atraso, nós vamos observar, né? Analisar, outro objetivo, analisar o texto poético do barroco, né? Essa é a parte textual que nos interessa na literatura. Nós vamos analisar algumas obras representativas da arte barroca no Brasil. Então, começamos com a arte barroca na Europa e depois no Brasil. Conhecer o contexto histórico do Brasil no século XVII e, finalmente, aí, identificar as características do barroco brasileiro. Tá? Eu vou, ao final, mencionar os autores mais representativos dessa estética, mas esse estudo só começa, de fato, na segunda aula da semana, né, de vocês, tá bom? Vamos aqui. Referências. Continuamos com o livro de vocês, o livro didático principal, né? E consulta teórica no Arte Literária e História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bose. Também o Antônio Cândido é uma leitura que a gente faz, né? Não está aí. E aí a gente começa a pensar por que o barroco é a arte do conflito, né? Arte de conflito. Primeiro, esse nome, barroco, né, tem uma tradução que já indica alguma coisa sobre a estética, sobre essa produção. Significa pérola irregular, joia irregular. Então, a pérola, para a gente, é uma esfera perfeita, né, bem acabada, e o barroco é colocado nesse lugar de algo de imperfeição, de não regular, né? O contexto do barroco é muito importante para a gente entender o espírito de produção artística. Então, nós temos aí uma parte, né,
que ficou ali do Renascimento, que se coloca dentro de uma perspectiva antropocêntrica, racionalista, equilibrada, né? Mas, como tudo muda, né? Também esse contexto irá mudar e nós vamos viver o que nós chamamos de momento de crise, tá? Se vocês observarem, talvez, não sei se vocês se deram conta, nós fazemos parte, né, de um momento de crise, de mudanças, né? De um excesso tecnológico, racionalista, de tudo no lugar, e agora as coisas estão também se transformando. E o processo histórico humano é isso. Uma outra coisa que eu peço para vocês resgatarem da literatura, que nós já trabalhamos com vocês, é a tese, né, do Apolíneo e Dionisíaco, né, de Dionísio. O Apolíneo como uma perspectiva racional e o Dionisíaco como algo emocional, expressão de sentimentos, pulsão, né, paixão. E é nesse lugar que o barroco praticamente se coloca, né? Já tendendo a emoção, né? A Baco, a representação de Dionísio. Então, essa é uma primeira ideia que vocês precisam ter, tá? Para a gente pensar aí o barroco. E aí, antes de falar de características, do que tem, do contexto, é importante conhecer a própria arte, analisar a partir da arte, né? As características a partir da arte, e é o que eu vou fazer agora com vocês. E, inicialmente, com a arte europeia. Esse primeiro quadro aqui, de Caravaggio, né, que é o pintor desse momento, né, do século XVII, que possui temáticas, né, de cunho religioso. Então, essa é uma primeira observação. Se no Renascimento, né, no classicismo, esse tema, né, essa produção religiosa foi meio que deixada de lado, até dando lugar, espaço para o paganismo, né? Nós falamos de mitologia, tudo mais, que aparece ali em Lusíadas, né? Embora ele tenha que cumprir também uma ideia, né, de cristã, até porque ele não conseguiria publicar sem isso, né, cristã católica, mas nós temos uma produção também repleta ali de elementos, de símbolos da mitologia pagã, né? Aqui nós voltamos para a temática cristã religiosa, então a flagelação de Cristo. Só que tudo aquilo que volta, né, essa retomada entre o Apolíneo, o Dionisíaco, tem uma roupagem diferente. Ela vem com outros aspectos, né? É uma retomada, mas é uma nova produção. Então, comecem a prestar atenção na dramaticidade, na expressão de sofrimento quase que cênico, né? É um aspecto teatral até das cenas religiosas, né? E essa produção é diferente de uma representação medieval, por exemplo, religiosa, porque você tem aí, e não está exatamente ao centro, né? Mas o corpo de Cristo e um corpo musculoso, humano. Então, o barroco, como arte do conflito, é aquele que vai apresentar um aspecto dual entre a matéria, né, o aspecto humano, de realidade, e o espiritual. Tá? Então, existe essa tensão. Então, Cristo aí é colocado como aquele que está sendo, né, castigado, penalizado, e é possível perceber o ar de sofrimento. Também observem que há um fundo, né, há um jogo de luz e sombra, o fundo escuro e a representação em primeiro plano, né, apresentada ali sob uma luz. Então, isso também é uma característica.
E esses soldados, né, soldados romanos, aparecem de uma forma diferente também, né? Porque eles estão ali com roupas comuns, né? E não com as vestes de soldados, de fato, né? O que coloca praticamente todos numa mesma situação. Então, são pessoas, são os pares, né, de Cristo, o condenando, né, flagelando. Então, passa essa ideia, tá? Porque se nós tivéssemos aí os soldados vestidos, né, eles estão cumprindo uma tarefa, um dever, eles foram praticamente colocados nessa missão de flagelar alguém que enfrentou uma autoridade, né, romana, assim, tem esse aspecto. Mas ali eles aparecem como pessoas comuns. Então, isso também chama atenção. E a gente tem um pano vermelho lá no fundo, né, contrastando também com a outra parte da vestimenta de Cristo. Então, são vários elementos, né? Não dá para falar todos, é só chamar atenção para algumas coisas que são mais presentes e são representativas da arte barroca. Nós temos aqui a chamada Uma Alegoria das Vaidades da Vida Humana. É um quadro também do século XVII, né, 1640, do holandês Armen Stivisch. E nessa representação nós temos vários símbolos, né? Nós temos uma concha, a gente consegue perceber uma caveira, uma lâmpada, um galão para vinho, né? Tem também um cronômetro, e tudo isso é bastante significativo do pensamento do barroco, né? Uma coisa que vai surgir, né? E isso acontece quando nós temos uma exaustão de conquistas materiais, porque se a gente pensa no século XVI como o século das conquistas, né? Da expansão marítima, das descobertas, isso chega a um ponto que já, né, aparentemente não tem mais para onde. E aí o ser humano se volta, né, de novo para a sua subjetividade e se pergunta o que eu faço com tanta coisa, né? O excesso de coisas materiais. Então, é essa pergunta que que o homem, né, desse contexto, homens e mulheres, irão fazer, né, sobre a importância e a relevância da matéria diante de um plano espiritual, né? Então, aqui falando das vaidades, a gente tem a concha, né, que é um símbolo de riqueza, mas ela está vazia. A caveira lembrando as pessoas que elas morrem, que a vida é efêmera, que passa, e que às vezes a necessidade, a busca por muita riqueza não leva a nada, né? Esse galão do vinho também fala dos prazeres, da vaidade, que se relaciona muito ao império, né? Aos reis, à celebração. Também a lâmpada vai dar essa ideia de que a vida é um sopro, que ela se apaga, né? O cronômetro, lembrando que a vida é passageira. Então, tudo isso está dentro de um pensamento existencialista do barroco, né? Que agora se pergunta, tudo bem, eu tive todas essas conquistas, e daí? Né? E apresentar para vocês outras obras, que são obras conhecidas, né? Essa primeira aqui, Moça com Brinco de Pérola, Johannes Vermeer, de 1665. E, assim, essa moça, né? Até tem uma aproximação, um mistério, considerada assim, próxima, né? Do mistério da Mona Lisa, de Da Vinci, porque a gente não sabe exatamente, né, interpretar esse olhar, que é um olhar não frontal, né, de lado, misterioso, novamente aí esse fundo escuro, né, e ressaltando a imagem, né, dessa moça e o jogo novamente de luz e sombra.
Ao lado, nós temos uma escultura bastante famosa, né? Símbolo aí até de estudos psicanalíticos, que é o êxtase de Santa Teresa, em que há um processo, uma junção do chamado gozo e dor, né? Segundo Lacan. Ele faz esse estudo em um seminário. E, né, é uma escultura italiana, de Gian Lorenzo Bernini. Vejam, né, a seta do anjo em direção ao coração de Teresa, né, de Santa Teresa. Então, também é uma expressão de dor, de sofrimento, típico do barroco. Outro quadro que nós temos, né, que é relativamente famoso, relativamente não, né, é bastante famoso esse As Meninas, do Velázquez, né, espanhol, aí já é uma pintura, né, de outro lugar da Europa. E o que a gente percebe de contrastante, né, porque o barroco é essa estética da contradição, dos contrastes, do jogo, da dualidade, da antítese, do paradoxo, que nós temos aí. Primeiro, chama atenção que é o próprio Velázquez, né, que pinta a cena, e ele se reproduz. Então, há um jogo aí de objeto e sujeito. Depois, nós temos uma infanta, né, jovem, e em oposição a uma anciã, né, uma já idosa. Então, tem esse contraste. Novamente, o jogo de luz e sombra que a gente percebe aí. Nesse último quadro que eu trouxe aqui para vocês, chamado A Última Ceia, né? A gente já viu várias representações, vocês acho que conhecem, né? Representações da Última Ceia. E essa aqui chama atenção pela desorganização, pela bagunça que tem, né? Porque normalmente essa Última Ceia você tem Cristo ao centro, tem uma simetria, né? Nessa representação, e aqui não, é quase um caos, né? E isso é típico do barroco. Embora esse artista aí, o italiano, né, Jacopo Tintoretto, seja considerado renascentista, ele está nessa transição. E esse quadro aí é considerado, pelas características, né, é um quadro barroco, né? Então, cores escuras ao fundo, essa encenação mais confusa, cheia de detalhes, né? Às vezes a gente leva um tempo para perceber todos os símbolos, né? Todas as representações. Então, o barroco é exatamente isso, né? É o excesso, é a emoção, é o contraste, é o conflito, né? É quase que uma estética da contestação, né? A gente vai falar dessa produção até ideológica, né? Tem a ver com o contexto histórico da Contra-Reforma, e que se põe nessa posição um pouco mais rebelde de conflito, né? Então, vamos à estética barroca como conceito aí. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. É só parar para falar aqui da música, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês alguns exemplos, mas só para destacar um, né? Nós temos na música clássica de uma linha de características do barroco, né? Por exemplo, Jesus, Alegria dos Homens, que é do Sebastian Bach, né? Então, quando a gente ouve essa música, depois vocês vão observar, ela tem uma sequência de tons, né? de um som baixo e alto que vai se elevando, vai modificando. Então, isso caracteriza, né? Uma música, uma produção barroca. Tá? Também nessa época, que é uma época de retorno religioso, né, da Contra-Reforma, nós temos aí uma produção de pensadores que vão, né, tentar resgatar uma linha de igreja comprometida com valores com valores originários, né, de Cristo, como a não
busca material, porque a gente sabe, né, que a Reforma Protestante foi justamente um questionamento da forma como a igreja vivia. Vocês já viram isso em história, né? Já conhecem bem. Então, essa contra-reforma produz pensadores que vão, de uma certa forma, questionar essa linha, né? E tentar defender aí uma maior pobreza em ações, o desprendimento, né? E aí a gente tem pensadores como Erasmo de Roterdã, Teresa de Ávila, né? Que é chamada doutora, né, da igreja, é importante, ela tem produções poéticas lindíssimas, né, e também São João da Cruz, né, e que foram importantes, que produziram mesmo material literário. Depois eu disponibilizo para vocês, né, as músicas e letras dessa produção, que é belíssima, né, e tem a ver de São João da Cruz, por exemplo, a gente tem a chamada Noite Escura, que é esse processo do caminho, né? O chegar, o encontrar, encontrar Deus nas coisas, né? E esse processo é bastante sofrido, e isso tem a ver com esse espírito barroco também, essa busca espiritual. Então, aqui, toda a cultura, então, por isso, né, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifesta-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Então, assim, não é incomum o excesso de ouro nos monumentos, na escultura, né? Porque é exatamente esse período, né, de produção de riquezas, descobertas de pedras, né? E aqui no Brasil, especialmente, isso vai se localizar em Minas Gerais, tá? Como a gente vai ver. O barroco, gente, é conhecido como a arte do mau gosto, pelo excesso, né? Então, o próprio nome, em uma época anterior, né, foi considerado assim, é um termo pejorativo até, né? Então, por ser a arte do mau gosto, e hoje a gente sabe pesar, né, o que essa produção nos legou, nos trouxe de importante. O barroco na Europa. Então, na Europa surgiu no século XVI, né, e perdurou até o século XVII, diferente do Brasil, que nós temos no século XVII. Apesar desse estilo ser de origem italiana, né, os principais autores europeus são os escritores espanhóis Luís de Góngora e Francisco de Quevedo. De onde provém os termos gongorismo e quevedismo, que é o cultismo e conceptismo. Esses dois conceitos são importantíssimos para nós. Eu vou começar a falar hoje, mas, na realidade, o que a gente vai fazer é aplicar esses conceitos ao texto. A gente só vai entendê-los, né, aplicando ao texto. E lembrar que a produção brasileira ainda está atrelada à produção portuguesa, né? Vem muito ainda da influência portuguesa. Então, das nossas características, a nossa produção também é atravessada por isso. No mais, é preciso destacar também os autores portugueses, Francisco Rodrigues Lobo, Jerônimo Bahia, Antônio José da Silva, Soromaria Alcoforado, entre outros. O contexto histórico, né? Então, nós temos aí a Reforma Protestante, né? Que é essa contestação, reação, né? Aí, ao que foi feito, né? Em relação por Lutero, né? Ali, e essa reação da igreja, né? A Reforma Protestante é chamada Contra-Reforma. Observar a escrita, né? Depois da nova ortografia, nós dobramos a letra aí, Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma cria medidas de combate ao protestantismo. Então, nós temos como medidas, né? A Companhia de Jesus, que vem exatamente parar aqui no Brasil, né, com a proposta de catequização dos índios,
né? E nós temos aí também, né, uma produção barroca, né, que passa por todo esse processo religioso de tentativa de uma retomada cristã religiosa, né? Então, a gente costuma dizer que o barroco é uma expressão ideológica da Contra-Reforma, tá? O destaque aí para o padre Antônio Vieira, que na realidade é da literatura portuguesa e a gente tomou como empréstimo para o Brasil, né? Porque ele viveu muitos anos aqui e produziu bastante. Né? A formação dele foi no Brasil, né? Embora ele tenha passado a vida indo e vindo, né, para cá. Vocês podem observar, né, que ele viveu relativamente bem, né? Então, ele acabou fazendo esse trânsito sempre, né? Um pouco Portugal, um pouco Brasil, mas boa parte da sua produção foi feita em terras brasileiras. Falar da Contra-Reforma, né, é exatamente pensar nesse retorno da religião, né, para o pensamento social. E essa retomada vai, obviamente, ter um resultado, ter uma influência, né, no pensamento e na produção da época. Então, o barroco é totalmente feito a partir dessa ideologia, né? Então, a produção tem temáticas religiosas de forma constante, né? Só para a gente reconhecer, tá? Há uma imagem aí do Concílio de Trento, né? Que foi uma outra medida, né? Nós temos um retorno dos tribunais de Inquisição, tá? Então, é uma retomada do pensamento, de um pouco do pensamento medieval com outras características, tá? Só para marcar. E a primeira imagem, né, nos parece aí exatamente esse cenário de conflito, de uma de algo, né, que ficou entre a contestação e a reação da igreja, que é a reforma protestante e a contra-reforma. Vamos a uma análise de uma poesia que é do Gregório de Matos, considerado aí praticamente o primeiro autor brasileiro, né, nascido na Bahia. Vocês vão estudá-lo na próxima aula, né? É essa a proposta, mas a gente já vai conhecer esse texto que é importante para a gente começar a entrar no espírito do barroco. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz, é porque não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente na inconstância. Eu marquei algumas palavras aí que são típicas da produção do barroco, né? Como estética do conflito, de oposição. Então, nós temos a identificação de figuras como a antítese, né? A antítese e o paradoxo. Mas observem aí, né, que existe uma reflexão existencial, né, sobre a vida, sobre a durabilidade das coisas, efemeridade. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois a luz, segue a noite escura. É esse ciclo aparentemente infindável, né, e em que nós estamos e que produz tristezas e alegrias. E aí, na próxima estrofe, nós temos uma reflexão, várias perguntas e questionamentos que são próprios do barroco, né? Desse espírito de conflito. Quando você está em conflito, você faz várias perguntas. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Né? A formosa luz, por que não dura? Por que essas coisas são tão efêmeras?
né? Começa o mundo, enfim, pela ignorância, por aquilo que eu não conheço, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Aqui é uma análise crítica a respeito do apego aos bens materiais, né? Nada disso muda, a certeza só na inconstância. Dizer para vocês que isso aqui é um soneto, né? Acabou ficando um bloco só aí, mas são 2 quartetos e 2 tercetos, uso da forma fixa. Então, para dizer que o barroco também vai juntar algumas características da estética anterior do classicismo, né? Que é essa escolha da medida nova. E aí nós temos como destaque antitético, né? Dia, noite, tristes, alegria. O próximo destaque aí, e na alegria sinta-se tristeza, já não é antítese, é paradoxo. Por que é o paradoxo? O que é o paradoxo? O paradoxo acaba sendo uma contradição, uma oposição mais forte do que a própria antítese, né? Então, ela é aparentemente inconciliável. Né? Como é que você pode ter na alegria tristeza ao mesmo tempo? Né? Por isso que é paradoxal. Só para falar aqui dos destaques dessa análise, né? Nós temos, então, o tema a fugacidade do tempo, a efemeridade da vida, inconstância, dúvida existencial, conflito, né? Que eu falei, o uso de antíteses e paradoxos mostram isso, dúvidas, incertezas, né? Nos questionamentos, imagens sensoriais também, quando, por exemplo, a luz, né? A luz é um destaque para visualização. A hipérbole é típica da dramaticidade, né, barroca. Então, é o exagero, o excesso. Na continuidade, nós temos também, cuidado para não confundir hipérbole com hipérbato. O hipérbato é a inversão de termos, né? Então, o barroco vai ser um tanto quanto rebuscado. Não é uma linguagem tão simples assim, né? Especialmente, por isso aí o termo cultismo, depois conceptismo, né? Então, nós temos algumas inversões. Nasce o sol, e a ordem direta é o sol nasce, sujeito, verbo, né? Ou predicado, que é informação. Depois da luz se segue a noite escura. A noite escura se segue depois da luz. Em tristes sombras morre a formosura. A formosura morre em tristes sombras, que seria a ordem direta. Zeugma, como omissão de termos, em contínuas tristezas, alegria. Então, a alegria morre em contínuas tristezas. Eu omiti aí o verbo, né? Lembrando que zeugma é a omissão do verbo, enquanto que elipse é a omissão de qualquer termo. Nós temos rebuscamento formal, o uso do soneto, a maiúscula alegorizante, né, que é uma constância em várias estéticas, o trovadorismo também tinha nas cantigas, é a letra de destaque. E, né, algumas características aí, como essa arte da contrarreforma, da crise, da dúvida, do contraste e da tensão. Nós temos o chamado fusionismo, né? Fusão de visões medievais e renascentistas, essa mistura, o paganismo, o sensualismo, a religiosidade, né? Assim, predomina muito a religiosidade cristã, mas a gente tem outros elementos também. Combinação de sons, antíteses, paradoxos, o culto do contraste, aproximação dos opostos, dualidade, carne, espírito, pecado, perdão, erotismo, espiritualidade, né? Céu e terra, mundo material, mundo imaterial, vida e morte, que aparece com muita frequência. O chamado, talvez a gente estranhe, né, esse termo aí, feísmo. O que é o feísmo? É a ruptura com o equilíbrio e a simetria clássica. Né? Então, o padrão clássico aqui cai por terra. Essa é a ideia de perfeição, por isso que o barroco é uma pérola irregular e imperfeita. O dinamismo, a teatralidade, né, que eu coloquei para vocês, a dramaticidade das cenas, a gente percebe isso muito nítido na pintura, a sensação de movimento das formas, né, imagens exageradas, nós temos o pessimismo, né, como eu coloquei, depois, diante de tantas conquistas materiais, o que fazer agora? Angústia existencial, dor, sofrimento, uma reflexão sobre a fragilidade humana, né? Efemeridade,
a crítica à vaidade, né, como eu mostrei ali no quadro, ornamentação excessiva, rebuscamento, linguagem complexa, né, trabalhada, indireta. Dizem, né, que assim, o barroco, quando ele vai fazer essa produção, né, por exemplo, na arquitetura, você tem tantos elementos que, se o tema for sobre anjos, né, você não consegue enxergar nem a cara do anjo de tantos outros objetos que estão em torno ali dele, né? E lembrar que, especialmente o material de produção, né, da matéria-prima aí era mesmo pedras preciosas, o ouro, né? A gente vê no Brasil, como a gente vai ver a partir de agora, o barroco no Brasil, as igrejas, né, que tem assim muito ouro, né, chega a doer nos olhos, né, esse excesso. Então aqui o palco do barroco no Brasil é Minas Gerais, né, Ouro Preto, especialmente. Para quem quiser conhecer de perto o barroco, tem que visitar Ouro Preto, que é uma cidade maravilhosa, lindíssima, né, uma arte que vale muito a pena conhecer, tá? Em Ouro Preto, Mariana também. Essa é a igreja de São Francisco de Assis. Aqui é a igreja matriz Nossa Senhora do Pilar, né? Vejam a riqueza, a quantidade aí de ouro, de coisas, né, que nós temos. E o destaque para um artista que eu acredito que vocês conheçam também, né, que é o Francisco Lisboa, né, apelidado aí de Aleijadinho, que é um termo, né, de uma certa forma pejorativo, né, mas que vai revelar, né, uma doença que ele teve, degenerativa, né, que comprometeu bastante a sua produção. Então, foi um sofrimento em vida para ele, não conseguir produzir arte, né, escultura. Nós temos aí em Minas também o Santuário do Bom Jesus de Matozinho, uma produção com uma escultura do Francisco Lisboa, né? Jesus escarnecido pelos soldados romanos, aí agora os soldados com as vestes de soldados, né? Vejam a data praticamente final do século XVII. Então, essa produção barroca chega aqui com mais atraso, né? Tanto depois, é claro, é uma sociedade muito nova ainda, muito recente. E a gente sempre vai verificar essa encenação de uma dor, de um sofrimento, né, nas personagens. E lembrar que a matéria, né, prima dessa produção é a pedra-sabão, né, produzida aí, bastante difundida nesse contexto, nesse momento. E um pouquinho aqui sobre o Antônio Francisco Lisboa, né, conhecido como Aleijadinho, que nasceu em Ouro Preto, a data é 29 de agosto de 1730, mais ou menos, é uma data próxima, né? Pouco sabemos sobre a vida dele, né? Ele era filho ilegítimo, na realidade, pai de origem portuguesa, né? Uma mãe que ainda é escrava, né? Essa mistura acontecia bastante, a gente sabe a história, né? Então, mas assim, que deixou um legado, um trabalho fantástico, né, para orgulho nacional. Então, esse barroco no Brasil, que acontece no século XVII, né, que sofre influências da Contra-Reforma, especialmente no Brasil, essa produção é bastante feita de uma temática, com temática religiosa, né, porque nós temos aí toda a influência da Companhia de Jesus, e todo esse início, né, com o domínio católico cristão. Então, nós temos aí fusionismo, contraste, ocultismo e conceptismo, e o marco inicial do barroco é a obra Prosopopeia, do Bento Teixeira, né? Nós temos também o destaque para os sermões do padre Antônio Vieira e a poesia do Gregório de Matos, que vocês vão conhecer, né? O mestre Ataíde, que também, né, está nessa parte da escultura, eu não trouxe aqui porque ele, às vezes, né, ele se enquadra mais na transição de uma arte um pouquinho já caminhando aí para o neoclássico, né?
Sobre o Bento Teixeira, né, levando em consideração esse contexto religioso com a Contra-Reforma, a volta dos tribunais de Inquisição, o Bento Teixeira, como cristão novo, acabou sofrendo, né, uma condenação em vida, né, por práticas judaicas, né? Então a gente sabe que houve esse contexto. Então ele é parte dessa produção, né? Só para a gente não desconectar a arte, né, da sua história, do seu momento. Então, Prosopopeia é um poema épico escrito por Bento Teixeira e publicado em 1601, né, início do século XVII, que narra aventuras da família Albuquerque. Então, aí é uma obra encomiástica, praticamente, né, dedicada aí a uma família, governador da capitania de Pernambuco. Apesar de poder ser considerado o marco inicial do barroco na literatura, seu valor artístico tem sido questionado por críticos, né, se é realmente representativa do barroco brasileiro e tal. Mas, enfim, é a obra que nós temos como marco inicial. É uma obra composta por 94 estrofes, escrita no estilo épico, inspirado em Camões, né? Você se lembra que o épico é essa busca do grandioso. Então, como tem essa característica clássica, por isso que é questionado como obra barroca, né? Porque ainda está sob influência de produções grandiosas que o barroco vai contestar, né? Mas, de qualquer forma, é o nosso marco inicial, como eu falei anteriormente. Então, aqui nós temos, olha, no prólogo, dirigido ao governador, o autor menciona que a obra seria um esboço de um trabalho maior que acabou por não ser escrito. Na história, Tritão, que seria filho de Poseidon, né, o deus dos mares, Tritão fica mais no fundo, né, do mar, e aí, mas tem a ver com essa divindade marítima, né? E outras divindades marinhas se reúnem no porto de Recife para ouvirem de Proteus, que é outro mito marítimo, a narrativa das glórias passadas e futuras da família Albuquerque. Então, de novo, né, esse épico grandioso que nós conhecemos lá, especialmente em Os Lusíadas. O contexto, né, nós temos o Brasil colônia, século XVII, né, Salvador e Recife eram os principais centros urbanos, mas lembrar que essa produção artística barroca, ela se encontra especialmente em Minas. Então, nós temos aí um deslocamento, né, depois que estava concentrado no Nordeste. A realidade triste da escravidão, né, perseguição aos indígenas, escravização de negros africanos, né? Então, esse é o início do Brasil. E daí a gente não ter também exatamente... o barroco do Brasil é muito diferente do barroco europeu, que já tinha uma aristocracia, riquezas, né? Era uma elite, e a gente ainda estava nessa Constituição, né? Nós estávamos nessa primeira formação. Então, nós não temos um grupo ainda de autores, né? A gente tem ali Gregório de Matos, na Bahia, né? Em Salvador, e o padre Antônio Vieira também, mas assim são grupos, são formas de representação literária um tanto pulverizadas. Então, a religiosidade cristã ditava o comportamento da época, especialmente no Brasil, tá? Nessa primeira formação. E aí nós temos os autores, né? Bento Teixeira, né, o autor de Prosopopeia, que inaugura o movimento no barroco, o Gregório de Matos, que é o mais representativo aí, inclusive é a obra do Gregório de Matos que está no Paz, né, depois a gente pode falar a respeito, e ele foi apelidado de Boca do Inferno, né, eu já deixo para vocês a curiosidade de pensar sobre isso, porque que ele recebeu esse nome. E o Antônio Vieira, né, que é de origem portuguesa, e é padre, né? E vai se destacar na produção de sermões. Depois a gente vai entender por que essa produção se torna literária, né? Então, foi filósofo, escritor, orador da Companhia de Jesus. E aí nós temos, né, essas tendências do estilo barroco dentro do cultismo e conceptismo. Eu vou só lançar para vocês, porque só é possível entender isso aqui analisando no texto, né?
Mas o cultismo foi especialmente uma produção mais direcionada para a poesia, né? E tem como representante o Gregório de Matos. Então, a gente tem jogo de palavras, rebuscamento formal, uso de figuras, né? Exagero, dramaticidade, um vocabulário sofisticado, difícil, né? Exploração de efeitos sensoriais. E no conceptismo, que é a parte da prosa representada aí por Padre Antônio Vieira, nós temos o jogo de ideias, o raciocínio lógico, né? Analogias e silogismos. Silogismo, eu acho que vocês já viram em filosofia, né? Quando você parte de duas premissas como verdade, né? E cria uma terceira análise para chegar a essa verdade, né? Então, é mais ou menos por aí que o Padre Antônio Vieira vai conceber essa textualidade. E eu termino aqui com uma ideia, né, sobre as tendências do estilo barroco, que diz assim: embora seja mais comum a manifestação do cultismo na poesia e do conceptismo na prosa, é normal aparecerem ambos em um mesmo texto. Além disso, essas tendências não se excluem. Um escritor tanto pode pender para uma delas, quanto apresentar traços de ambas as tendências, para a gente não entender como coisas estanques, separadas, né? Mas, como eu falei, ainda temos um bom caminho aí para a gente poder aplicar essas características ao texto barroco, né? Especialmente na produção brasileira. E eu encerro com uma frase, né, aqui de Nietzsche sobre essa questão existencial, né, que diz o seguinte: os pensamentos são as sombras dos nossos sentimentos, sempre mais escuros, mais vazios e mais simples. Até breve, a gente se encontra na próxima aula. Obrigada aí.